Pronto. Então, vamos lá, gente. Vamos retomar os conceitos que a gente trabalhou aula passada. Então, como eu estava falando para vocês, dado dois vetores analiticamente e um número, a gente já sabe. Somar e subtrair esses vetores analiticamente, a gente já sabe. Multiplicar um vetor por um número, lembre que a alfa pertence aos reais, não tem setinha em cima, então alfa é um número. A gente já sabe calcular o tamanho de um vetor, a gente já sabe verificar se dois vetores são paralelos, e o que eu pretendo hoje é construir com vocês como é que se calcula o produto entre dois vetores, a multiplicação entre dois vetores. Já adianto que o produto entre dois vetores acontece de duas formas. O produto, ele pode ser escalar ou ele pode ser vetorial. Como o próprio nome diz, no produto escalar, eu obtenho como resposta um escalar. O que é um escalar? Um número. No primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu fiz foi diferenciar grandezas escalares de grandezas vetoriais. Então, quando eu digo produto escalar, não tem para onde correr. A resposta de um produto escalar é um número, certo? E quando eu vou fazer um produto vetorial, que é próxima à aula, a resposta obtida de um produto vetorial, como o próprio nome sugere, é um vetor, certo? Professor, e como é que eu vou saber quando é que a senhora vai querer um produto escalar e quando é que a senhora vai querer um produto vetorial? Gente, no produto escalar, a gente vai usar um pontinho. Um pontinho não simboliza multiplicação, então a gente vai usar um pontinho. Então, quando vocês verem o pontinho V, o U vezes V por meio de um pontinho, eu estou querendo extrair daqui uma resposta final numérica, porque isso aqui é um produto escalar, tá certo? Escalar. Quando eu estiver atrás de fazer um produto vetorial, como existe outra maneira de escrever multiplicação também, mais infantil, mas existe, que é um xizinho. Então, quando eu fizer U vezes V, mas usar como simbologia o X, eu estou pedindo um produto vetorial, tá certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é que existe dois tipos de produto entre vetores, um que dá como resposta um número e outro que dá como resposta um vetor. O que dá como resposta o número a gente simboliza no pedido por pontinho, chama-se de produto escalar, como o próprio nome sugere. Alguns livros usam produto interno. Em álgebra linear, que é pré-requisito, geometria analítica é pré-requisito, a gente usa muito a nomenclatura de produto interno nos livros de álgebra linear, mas eu acho mais interessante produto escalar porque fica claro a resposta, e produto vetorial, tá certo? Gente, voltando aqui para a soma. Lembra como é que a gente somava? A gente somava coordenada a coordenada. Então, se eu quiser U mais V, vai ser x1 mais x2, eu vou somar esses dois valores para ser a primeira coordenada. Vou somar y1 mais y2 para ser a segunda coordenada, e somar o valor que tiver aqui na terceira com a terceira, z1 mais z2, para ser a terceira coordenada. Fazendo um paralelo com, se for subtração, a única coisa que muda é que vai aparecer um sinal de menos aqui. É isso? Depois a gente preenche esses outros aqui. Para o que a gente quer construir hoje, é natural a gente pensar que se somar, soma coordenada a coordenada, se multiplicar, eu também vou multiplicar a coordenada. Então, eu vou fazer x1 vezes x2, y1 vezes y2, z1 vezes z2. Deixa eu dar permissão aqui à pessoa que está chegando. Já vai. Pronto. Então, é natural se pensar isso. E é exatamente isso que está sendo feito. Mas se a gente fizer, como a gente fez aqui na soma, e colocar umas vírgulas entre eles, isso não vai gerar como resposta um número, isso vai gerar como resposta um vetor. Eu faço a multiplicação desses dois números, tem um número aqui, igualmente aqui, igualmente aqui.
Então, eu não quero um vetor como resposta, eu quero um número. Então, como é que eu transformo isso, essa mesma ideia, para um número? Deixa eu tirar as últimas coisas que eu fiz. Então, se eu tirar as vírgulas e o parênteses e somar o resultado dessa multiplicação com o resultado dessa multiplicação com o resultado dessa multiplicação, eu obtenho como resposta um número. Então, a partir de agora, gente, ficou feio a tremida aí, mas o produto escalar entre dois números vai ser obtido como? Entre dois vetores, multiplicando coordenada a coordenada e depois somando o resultado das três multiplicações e obtendo como resposta um número, ok? Essa é a definição de produto escalar. Vou só relembrar para poder a gente se vir de memória aqui, já que está sendo inclusive gravada, o preenchimento desses aqui. Vocês lembram como era que a gente calculava um módulo entre dois vetores? A raiz, entre dois vetores não, um módulo de um vetor. Por isso que é difícil gravar videoaula, porque a gente erra na fala. O módulo de um vetor. O módulo de um vetor, como é o vetor V, então, é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, é x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais z2 ao quadrado. Se fosse módulo de U, x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado, a raiz de tudo isso. Vocês lembram como é que a gente verificava o paralelismo entre dois vetores? A gente verificando a proporcionalidade entre os vetores. Como é que a gente verifica a proporcionalidade? A gente coloca as coordenadas dos vetores, uma debaixo da outra, e verifica se essa igualdade existe. Ou seja, se na hora que eu botar x1 sobre x2, dá o mesmo resultado de y1 sobre y2, que dá o mesmo resultado de Z1 sobre Z2, e esse resultado aqui eu posso chamar de alfa, de K, do que eu quiser. Se essa igualdade existir, implica, eu vou dizer, que dá um certo valor, chamar de K, tá? Isso implica que U é paralelo a V, pois esse K é o fator multiplicador de um para o outro, pois U vai ser igual a K vezes V. Então, sempre que eu tiver um múltiplo do outro, eu tenho um paralelismo. Para verificar se esse paralelismo existe, basta verificar a proporcionalidade. E se eu quero multiplicar um número por um vetor, você multiplica todas as coordenadas por esse número. Então, se você quer multiplicar U por alfa, vai ficar alfa x1, que é a primeira coordenada do U, alfa x2, y2, e alfa... Tá errado. Z1 e Z2, né? Desculpa, gente. Vamos lá. A alfa está multiplicando U. Então, alfa x1, alfa y1 e alfa Z1. Ok? Então, a gente já sabe fazer tudo isso aí. E hoje eu apresentei para vocês produto escalar. Multiplica a coordenada e soma. Vamos aos slides, que eu estou muito pretensiosa em usar a lousa digitalizadora como se fosse uma lousa mesmo agora, né? Estou querendo escrever tudo. Mas eu achei importante fazer esse. Então, a aula de hoje é produto escalar. Certo? E aqui, ó, no início dela... Deixa eu abrir o Meet... Ficar vendo o chat de vocês. Pronto. Alguém avisar ela? Sim, que não estava gravando, não era esse avisar aí? Pronto. Aqui está a definição de produto escalar, ó. Professora, lá você escreveu só x1, y1 e z1. Aqui está com i, j, k. É porque aqui há a maneira de escrever analiticamente também, mas por meio da base, deixando explícita a base. Como a gente disse que vai usar sempre essa mesma base, o natural é a gente usar sem o i, o j e o k, certo? Só em forma de ternas mesmo. E aí ele define o produto escalar por u pontinho v,
O número real, observe que a resposta é um número, se representa o escalar V, o número real que vai ser obtido como? Multiplicando o x1 pelo x2, ou seja, a primeira coordenada com a primeira coordenada, y1 com y2, z1 com z2, e depois somando esses três valores. Então, como eu disse para vocês, é usado um pontinho. Tem alguns livros também que usam essas dois circunflexos aqui. Eu acho muito pouco, vamos dizer assim, é difícil de estar escrevendo isso, então eu prefiro o pontinho. E aqui ele faz um exemplo numérico, né? Então, se ele tem U igual a 3, menos 5, 8, e V igual a 4, menos 2, menos 1, quem é U escalar V? Você multiplica o 3 com 4 e obtém 12, você multiplica o menos 5 com menos 2, menos com menos dá mais, e obtém 10, 5 vezes 2 dá 10, e você multiplica o 8 com menos 1, que dá menos 8. Professora, não tem os mais entre eles, porque o mais não interfere no resultado. Então, esse que deu negativo, se tivesse um mais com menos daria menos. Então, já ficou aqui os valores. Então, dá 22, tirando 8 dá 14. Isso é o produto escalar. Se tiverem dúvidas, escrevam ou interfiram. Depois que a gente define ele, aprende como se faz o produto escalar analiticamente, a gente tem 5 propriedades. Não vou gastar muito tempo com isso, porque eu quero gastar meu tempo com outra coisa para frente. Então, alguns podem até dizer, não sei para que a professora toda vida fala dessas propriedades. Eu volto a dizer, eu falo porque a gente está construindo uma teoria do zero. Por exemplo, o produto entre dois números é comutativa, aquela velha frase, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Isso daí vale para números. A gente estudou isso no conjunto dos números reais. Eu preciso saber se no conjunto formado por vetores, isso continua válido, definido o produto como a gente definiu ali acima, certo? Então, nem tudo que acontece num conjunto vale para outros conjuntos. Então, por isso que a gente tem que verificar que propriedades continuam válidas. Claro que se a gente conseguir que a maioria das propriedades que a gente está acostumada a usar, que é as propriedades que valem para o conjunto dos números reais, acontecer também em outro conjunto, é mais fácil para a gente, porque a gente não precisa estar se lembrando que num canto funciona de um jeito e no outro conjunto funciona de outro jeito. Então, para a gente, a multiplicação, o produto escalar entre vetores, ele é comutativo. Tanto faz você multiplicar U vezes V ou V vezes U. Para conferir isso, não é difícil, tá no slide anterior à demonstração. Anterior não, posterior. Foi que fez aqui, ó. Eu fiz o V, definindo U sendo X1, Y1 e Z1, e V sendo o 2, né? Então, o V seria isso, e quem seria VU? Só ia trocar de posição, né? Porque o V veio para frente agora, então vai ser X2, X1, Y2, Y1 e Z2, Z1. Mas multiplicar X1 vezes X2 ou multiplicar X2 vezes X1, como isso aqui são números, e a gente acabou de dizer que no conjunto numérico vale a comutatividade, então esse resultado dá o mesmo desse. Como esse dá o mesmo desse, como esse dá o mesmo desse. Então, vale a comutatividade entre vetores quando você está trabalhando com um produto escalar. A propriedade 2, eu não vou fazer a demonstração todinha, mas ela está só dizendo que vale a distributividade com relação à adição de vetores. Se você tem um produto e a esse produto está sendo, uma das parcelas é formada por uma adição de vetores, você pode fazer primeiro essa adição, encontrar um novo vetor, né? Quando você soma dois vetores, você encontra um vetor, e só depois, quando você encontrar um vetor T, por exemplo, aqui, fazer o produto escalar com U, ou você pode distribuir. Você pode distribuir o U e fazer o produto escalar com V, e distribuir, fazer o produto escalar com W, e só depois realizar a soma. Embaixo aqui, ele mostra que isso dá do mesmo jeito. Ele faz primeiro a distributividade, aqui ele soma, né, ó, o X2 com o X3, o Y, e faz a distributividade
e mostra que isso é o mesmo valor de se você tivesse feito separadamente. Então, eu não vou comentar, mas é só para dizer que é válida. Voltando às propriedades, outra propriedade que é válida é a associatividade de um produto escalar com um produto numérico. Então, ó, se você tem um número multiplicando um produto escalar, você pode associar, ou seja, colocar esses parênteses em qualquer lugar. Você pode fazer primeiro o produto escalar, depois multiplicar. Isso vai dar um número. Então, multiplicar por esse número não vai mudar em nada. Ou você pode só multiplicar o número só por U. E depois, o resultado disso aqui é um vetor, né? Porque é um escalar multiplicado por um vetor. E depois fazer o escalar com V, que é o que está dito aqui, ó. Ou você pode trazer esse alfa para cá, multiplicar com V, e depois fazer o escalar com U. Não importa, a maneira como você vai fazer, vai chegar sempre no mesmo resultado, certo? A quarta propriedade está dizendo que quando você faz o escalar de um vetor por ele mesmo, dá sempre um número positivo, que o produto escalar dá um número positivo, a não ser que o vetor seja o nulo, que não vai dar um número positivo, né? Vai dar o zero. Quando você faz o nulo por ele mesmo, vai dar 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, mais 0, então vai dar 0, né? Mas se não for o vetor nulo, se você fizer o escalar de um vetor com ele mesmo, dá um número positivo. Por que que dá sempre um número positivo? Porque pela forma como a gente definiu, eu vou aproveitar aqui essa demonstração. Ó, se eu fizer U escalar U, eu vou pegar x, y, z e multiplicar por ele mesmo, x, y, z. E como foi que a gente definiu o produto lá na mesa digitalizadora? Multiplica a primeira entrada com a primeira entrada, mas é o mesmo vetor. Então, essas primeiras entradas vão ser iguais. Então, vai ficar x ao quadrado, y quadrado, segundas entradas iguais, e a terceira entrada igual. Então, vai ficar 3 termos ao quadrado, e a gente sabe que todo termo elevado ao quadrado é positivo. Se você soma 3 números positivos, continua dando positivo. Então, por isso que a gente pode garantir que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é sempre positivo ou zero, caso o vetor seja o vetor nulo. A quinta e última propriedade, ela é bem interessante, ela vai ser usada no decorrer da aula para a gente demonstrar algumas coisas, é que diz o seguinte, ó, observe que essa forma aqui de um escalar por ele mesmo lembra muito a fórmula do módulo, né? Eu acabei de fazer o do módulo aqui, ó. O do módulo, né? A raiz quadrada de coordenada a coordenada ao quadrado e soma. E o que a gente está vendo aqui, ó? Então, quando a gente faz o produto escalar de um número, de um vetor por ele mesmo, é parecida com a do módulo. O que é que falta? Falta só a raiz quadrada, ó. Tá aqui a fórmula do módulo, ó. Então, ó, a gente pode dizer que se eu elevar esse lado ao quadrado da fórmula do módulo e elevar esse lado ao quadrado, eu fico exatamente com essa expressão, porque a raiz quadrada vai embora, concorda? Então, eu posso dizer que módulo ao quadrado... É porque eu já estou aqui. Deixa eu falar antes. Então, se eu elevar aqui, então, se eu cortar, eu posso dizer que módulo ao quadrado é essa expressão. Mas essa expressão, né, o escalar de um vetor por ele mesmo, então eu posso chegar à conclusão que essa expressão, módulo ao quadrado, é o escalar do vetor por ele mesmo. Então, módulo de U ao quadrado é o escalar de U por U mesmo. Se eu tirar o quadrado daqui, é só passar a raiz quadrada, eu chego nessa outra expressão aqui, que são equivalentes, né? É só outra maneira diferente de escrever a mesma coisa. Tá certo, gente? Essas são as 5 propriedades que o produto escalar goza. Aqui é a demonstração da propriedade 1, da propriedade 2. A propriedade 5 está demonstrada no livro. Gente, aqui eu coloquei um exercício que, na verdade, depois observando a aula, ele não trata de produto escalar, ele trata só de módulo. Ó, se você observar a conta aqui da solução, só tem módulo. Então, eu vou até editar essas notas de aula e levar esse exercício para o fim da aula anterior. Porque, embora esse exercício esteja no capítulo de produto escalar, eu achei ele interessante, porque cai numa equação do segundo grau, fica bem bonitinho. Eu acho que ele não cabe na teoria que está aqui, na sequência do livro, certo? Então, eu vou levar
ele lá para a nota de aula 4, para aula 4, e não para aula 5. Então, eu vou pedir licença a vocês para não comentar esse exercício, já que ele é matéria da aula passada. Eu posso voltar a comentar, se a gente conseguir terminar esse conteúdo, a gente pode fazer exercícios gerais aí de todos os conteúdos, certo? Gente, dando sequência a produto escalar, então a gente aprendeu a definição de produto escalar, a gente aprendeu como é que ele faz, a gente aprendeu as propriedades. Quais são as propriedades do produto escalar? Ela é comutativa, ela é distributiva, é associativa com relação, é associativa com relação ao número. Um produto escalar é sempre positivo, ou se for o produto escalar de um vetor por ele mesmo, ele é sempre positivo, ou ele é o nulo, se for escalado nulo por ele mesmo. E o escalar de um vetor por ele mesmo é igual ao módulo desse vetor ao quadrado, certo? Foi essas propriedades que a gente estudou. Então, usando essas propriedades, vamos tentar provar isso daqui. E o que é essa prova aqui? Esse aqui é um instrumento que vai estar presente em alguns exercícios, e ele é muito semelhante àquele, é um paralelo com o que a gente faz numericamente lá de produtos notáveis. Ó, observe aqui que a gente tem U mais V, na verdade, módulo de U mais V ao quadrado. Dá o módulo do primeiro, mais o módulo do segundo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, produto escalar entre o primeiro e o segundo. Vamos lá para a mesa digitalizadora. O que eu estou tentando mostrar para vocês, deixa eu copiar daqui também esse pedaço aí. Aqui. É que esse resultado que o livro traz, ele é importante, então eu vou dizer como é que ele é construído, e ele tem um paralelo com o que a gente estudou lá no ensino médio de produto notável. A gente não sabe lá do ensino médio que A mais B, na verdade, do ensino fundamental, isso aqui, né? A mais B é A ao quadrado, mais 2 vezes AB, mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pois, fazendo um paralelo com isso aí, se eu tenho módulo de U mais V, Andréa, módulo de U mais V ao quadrado, eu quero provar que isso é o módulo do primeiro, U, do primeiro ao quadrado, mais módulo do segundo ao quadrado também vai aparecer aqui direitinho, mais 2 vezes, em vez de ser o primeiro vezes o segundo, é o produto escalar entre o primeiro e o segundo, certo? Então, vamos tentar mostrar isso. Eu vou aproveitar o que está escrito aqui e vou só apontar o que foi feito. Então, gente, ó, aqui, o que foi que ele fez? Ele usou a propriedade 5 para fazer esse passo aqui, ó. A gente não disse lá na propriedade 5 que o módulo de um vetor, deixa eu até escrever ele aqui, a propriedade 5, que o módulo de um vetor ao quadrado é igual ao produto escalar dele por ele mesmo? Porque quando a gente faz o escalar de um vetor dele por ele mesmo, não fica x quadrado mais y quadrado mais z quadrado? Para virar o módulo, só falta a raiz. Então, se você eleva o quadrado aqui, a raiz desaparece, eleva o quadrado aqui, aparece o quadrado aqui. Isso não era P5, a propriedade 5? Então, ele usou exatamente a propriedade 5 aqui, ó. Se ele tinha um módulo ao quadrado, ele pode ser o produto escalar do vetor, que vai ser essa soma, o vetor todo vai ser essa soma, por ela mesma. Então, aqui ele usou a P5, propriedade 5. E daqui para cá, usou a P2, a propriedade da distributividade, ou seja, ele distribuiu esse U com esse parênteses todo e depois o V com esse parênteses todo, ó. U vezes o parênteses e V vezes o parênteses. Então, aqui ele usou a P2. E depois ele usou a P2 de novo aqui, a distributividade aqui de novo, ó. Ficou U escalar U, tá aqui, U escalar V, aí depois V escalar U, tá aqui embaixo, ó, V escalar U, e depois V escalar V.
e depois ele usa a P5 de novo, ó. O que diz a P5? E quando eu tenho o produto escalar de um vetor por ele mesmo, eu posso escrever ele como sendo um módulo ao quadrado. Então, aqui eu tenho U escalar U, então pela P5 vira módulo de U ao quadrado, do mesmo jeito eu tenho U escalar V aqui, vira módulo de V ao quadrado, então tem a P5 voltando aqui, ó. Aqui era a P5 abrindo, e aqui é a P5 voltando, né? Vamos pensar assim. E esses dois aqui do meio, ó, esse e esse, eles são U escalar V e V escalar U. Mas pelo P1, eu vou trazer para cá, ó, pelo P1, eles são a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não disse que eles eram comutativos, tanto fazer U escalar V como V escalar U. Então, essas duas coisas são iguais, então eu posso dizer que eu tenho 2 U escalar V. Tá certo, gente? Desse mesmo modo, se você trocar isso aqui por menos, dá o mesmo resultado, só vai aparecer um menos aqui. E se você fizer aquela outra propriedade, que é assim, ó, o produto da soma pela diferença, desculpa, AB vezes A mais B vezes A menos B, a gente aprendeu lá no nosso ensino básico também, que isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, isso é produtos notáveis. Isso também vai valer aqui em vetores, ó. Deixa eu ir direto para o livro, ó. Se a gente seguir a sequência do livro aqui, ó, ele diz que de forma análoga você faz o com menos e ele vai provar justamente o que eu estava mostrando. O produto da soma pela diferença, eu não vou abrir, mas é as propriedades que ele usa, a distributiva aqui, depois a distributiva de novo, depois a P5 aqui, a P5 aqui, e esses dois agora se cancelam, por quê? Porque aqui eu tenho menos UV e aqui eu tenho mais UV. Como eles estão o mesmo valor numérico de sinais trocados, então esse número negativo, mesmo número positivo, se cancela, então fica só essa parte que vira isso e essa parte que vira isso, tá certo? Então, como eu disse anteriormente, quanto mais próximo a teoria que a gente está construindo fica da teoria que a gente já conhece, facilita a memorização da gente, né? Na sequência, o livro fala ângulo entre dois vetores. Isso é o livro do Bruch. O livro do Interley, que foi o que eu fiz essa outra parte aqui, eu misturo os dois. É dependendo de como fique mais resumido e compreensível para o slide, eu colo. Então, eu optei pela parte do Interley agora. É a mesma coisa, certo? Tanto é que vocês vão ver que eu vou colar a figura do Bruch. Ele só chama de definição geométrica do produto escalar. Eu acho até mais coerente essa frase. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai tentar interpretar o produto escalar, esse número, geometricamente. Então, o que tem a ver esse produto escalar com geometria? Tá certo? E o que vai acontecer é que produto escalar está diretamente relacionado a ângulo. Já adiantando, produto escalar tem tudo a ver com ângulo. Então, quando vocês daqui para frente encontrarem questões do tipo, verifique se esses vetores são ortogonais, então está perguntando se eles formam um ângulo de 90 graus. Então, é uma questão de produto escalar. Calcule o ângulo entre esses vetores, é uma questão de produto escalar, certo? Então, tudo que envolve ângulo, classifica o triângulo quanto aos ângulos, é uma questão de produto escalar. Então, tudo que for ângulo, a teoria, a ferramenta que você tem para abordar é produto escalar. Então, vamos lá. Ele está dizendo que o produto escalar entre dois vetores é aquela nossa continha que a gente aprendeu, mas também pode ser vista como sendo o módulo de um vetor, vezes o módulo do outro vetor que você está operando aqui, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ó, se U e V formam o cosseno do ângulo entre eles, certo? Claro que isso dá um número, porque o módulo é o tamanho dele, é um número, com outro tamanho, um número, e o cosseno também é um número, você multiplica 3 números, você obtém um número. Mas como é que eu chego nessa resposta aqui, certo? Observe que isso tem tudo a ver com ângulo também, porque aparece já um cosseno do ângulo aí, e depois ele muda esse formato aqui, que é aquela expressão que está lá, para esse. Ele só passa dividindo essa expressão
aqui para baixo, e ele vai chegar à conclusão que o cosseno do ângulo entre esses dois vetores é dado por essa conta. Se você sabe fazer essa conta, a gente já aprendeu hoje, e a gente já aprendeu aula passada a fazer essa outra conta. Então, se a gente sabe fazer essas contas, a gente consegue encontrar esse cosseno, e se a gente consegue encontrar esse cosseno, a gente consegue determinar quem é este ângulo, tá certo? Por isso que o produto escalar está diretamente relacionado a ângulo. Então, o que eu pretendo agora na aula? Mostrar como é que a gente enxerga o produto escalar dessa outra forma, não mais multiplicando coordenada a coordenada e somando, como eu disse no início da aula. Como é que eu enxergo o produto escalar desse jeito aqui, tá bom? Gente, eu vou lá para a minha tal mesa, que eu acho mais construtiva. Mas eu vou... Ó, mesma coisa aqui no livro do bruxo. Ó, ele chega no mesmo lugar, ele quer construir essa mesma expressão, certo? E o que eu vou precisar para construir ela? Vamos lá. Oxe. Deixa eu botar. Gente, se eu tenho dois vetores aqui, U e V, um ângulo entre eles, eu não quero perder tempo reexplicando, porque eu já expliquei isso, por que esse vetor aqui é U menos V. É pela aquela explicação geométrica que a gente sabe, ó, se eu transferir o V para cá e o U para cá, a gente aprendeu até que a regra do paralelogramo, a diagonal maior é a soma e a diagonal menor é a diferença, e a gente aprendeu que dependendo da disposição do U e do V, a setinha para cima vai ser U menos V, e a setinha para baixo vai ser V menos U, ou vice-versa, ó. Se vocês observarem, aqui no outro, deixa eu ver se faz sentido, se eu observei certo. Ó, essa aqui, ó, o V tá em cima, o U tá embaixo, e ele botou a setinha do U menos V para baixo, né? Já lá no brush, ele tá pegando o contrário, o U em cima, o V embaixo e o U menos V para cima. Por que muda, André? Porque mudou a disposição do U e V. Mas o U menos V vai ser essa diagonal, independente da setinha para cima ou para baixo. Não importa. O sentido agora não é problema para a gente, certo? Então, como é que constrói esse U menos V? É da forma geométrica que a gente aprendeu lá anteriormente, tá bom? Alguém quer interromper? O que eu quero agora é tentar construir aquela fórmula que está lá de o escalar, a fórmula é essa, que o escalar V pode ser calculado também pelo módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Gente, para isso eu vou usar a famosa lei dos cossenos. Quem não lembra, quando a gente tem esse ângulo aqui sendo reto, ou seja, um triângulo retângulo, a gente aplica Pitágoras. O que Pitágoras diz? Diz que quem está na frente do ângulo reto ao quadrado, que é o que a gente chama de hipotenusa, é igual à soma dos outros dois ao quadrado. A lei do cosseno é um Pitágoras quando o ângulo aqui não é reto. Então, quando o ângulo aqui não é reto, é a mesma ideia inicial. Quem está na frente no ângulo que eu estou trabalhando, ou seja, eu estou trabalhando esse, que é o ângulo entre U e V, ao quadrado. Então, esse tamanho ao quadrado, como é que eu represento esse lado aqui ao quadrado? Se é o lado todo, é o tamanho do vetor U menos V ao quadrado. Por que o módulo, professora? Porque é esse lado. Então, não é o vetor U menos V. O vetor U menos V tem direção, sentido e tamanho. Eu estou relacionando ao lado de um triângulo. Então, é só o tamanho ao quadrado. É igual a soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, de novo, U ao quadrado, porque é o tamanho desse lado, mais U ao quadrado, desculpa, mais V ao quadrado, aqui que muda. Se fosse reto, parava aqui. Por quê? Como não é reto, aparece menos 2 vezes o produto dos lados, então, módulo de U vezes módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Por isso que o nome dessa fórmula é lei dos cossenos. Observe que quando o cosseno
Quando o ângulo é 90, cosseno de 90 é zero, certo? Então, quando é 90, cosseno de 90 é zero, isso tudo zera e a gente fica com o teorema de Pitágoras, tá certo, gente? Então, essa é a lei dos cossenos. Mas a gente acabou de ver por essa propriedade aqui também, ó, que eu posso enxergar, aqui tá a soma, mas não disse que era de forma análoga à subtração. Pelo que a gente acabou de ver aqui, eu posso usar esse produto como se fosse a ideia de produto notável, sendo quem, gente? Sendo módulo do primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o escalar V, mais o segundo ao quadrado. Não é isso que diz o produto notável? Usei menos aqui, porque aqui é menos. Aqui era tudo positivo, porque era mais. Me interrompam, viu? Se vocês não estiverem me escutando ou me entendendo. Se eu só copiar o outro aqui, não precisar nem para eu ter copiado, porque eu vou só cortar. O que pode acontecer aqui, ó? Essa quantidade é a mesma dessa e estão em lados opostos. Quando eu mudar de lado, elas vão ficar de sinais trocados e se cancela. Isso também se cancela. Esse menos 2 também se cancela porque está multiplicando esse termo todo e aqui também está multiplicando. E eu chego finalmente à fórmula que eu queria. O escalar V pode ser calculado pelo módulo. O módulo de U. Bagunce não, Andréa. Módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok, gente? Então, daqui para frente, a gente também tem essa outra maneira de calcular o produto escalar. E essa forma de calcular o produto escalar está diretamente relacionada a ângulo entre os vetores. Por quê? Porque θ é justamente o ângulo entre os vetores, e eu posso passar esses dois números que estão multiplicando, dividindo, e transformar essa fórmula. Eu vou trazer para cá, que eu tenho outras coisas para escrever. Transformar essa fórmula na seguinte: cosseno, isso passa para o outro lado, o escalar V igual a módulo de U vezes módulo de V. Hoje eu estou astuta, né? Usando bastante essa lousa. Estou pensando, quando terminar esse semestre, não vou mais querer usar pincel, não. Vou ficar sentada. Então, vamos lá, gente. Então, essa é a fórmula que ele chama de fórmula do ângulo entre dois vetores. Que é essa mesma escrita de uma outra forma. Eu já disse aqui, isso é um A, isso é um A. Só estão escritos de formas diferentes. Então, é a mesma fórmula, escrita de formas diferentes. Mas a gente pode ir mais além nessa fórmula e, a partir dela, a gente tirar algumas conclusões sobre o ângulo. Mesmo sem conhecer o ângulo, a gente pode dizer se ele é agudo, obtuso, ou se ele é o ângulo reto, se ele é 90 graus. Vocês concordam comigo que, como isso é um módulo, e o módulo é calculado pela raiz quadrada, isso é sempre positivo. Isso aqui também é sempre positivo. E aí, o valor positivo, ele não interfere num jogo de sinal, porque positivo com positivo continua dando positivo, positivo com negativo dá negativo, então o positivo não interfere. Era negativo, se você multiplicar por positivo, continua dando positivo. Por que eu digo isso? Porque, olha, se o produto escalar entre dois vetores for positivo, embaixo não interfere, porque positivo com positivo dá positivo, quer dizer que o cosseno do ângulo que eu estou trabalhando é positivo. E onde é que o cosseno... Agora entortou. No ciclo... André... Eles deviam ajeitar minhas retas também, né? No ciclo trigonométrico, onde é que o cosseno é positivo? Lembre que cosseno é o eixo dos x e seno é o eixo dos y. O cosseno é positivo onde? No primeiro e no quarto quadrante, certo? Só que esse ângulo aqui, ó, eu vou voltar lá para o slide e vocês vão ver que ele dá uma explicação que esse θ está entre 0, menor ou igual a 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 180. Está entre 0 e 180. Por que isso, Andréa? Deixa eu apagar esses as ali para eu usar aquele espacinho aqui da lousa. Não dá para excluir ele assim. Oxe.
Vamos, borracha. Toda vida que eu quero usar a borracha, eu esqueço de passar a caneta. Caneta é para mim escrever. Sim, eu estava falando disso aqui. Por que que a gente... Eu vou lá no chat, que vocês estão muito caladinhos. Só um segundo, volto já para cá. Gente, vocês estão aí, né, me escutando? Estão entendendo minhas construções, né? Sim, pronto, obrigado. Então, vamos lá. O que que eu estava conversando com vocês? Dizendo que além da gente encontrar o ângulo, mesmo se a gente não fizer a conta, mas se a gente souber que esse produto escalar aqui dá positivo, tem como a gente tirar uma conclusão sobre esse ângulo. Por quê? Porque os lugares onde o ângulo é positivo, o cosseno é positivo, é no primeiro e no quarto quadrante. Mas a gente não vai usar o quarto quadrante, Ctrl Z, a gente não vai usar o quarto quadrante, por quê? Porque esses ângulos estão compreendidos entre 0 e 180. E eu vou explicar por que que nunca passa de 180. Porque se a gente tiver um ângulo maior do que 180, deixa eu desenhar melhor. Pronto. Se o IV for dessa forma, de maneira que o ângulo aqui, ó, seja maior, mais do que 180, a gente não vai usar esse ângulo aqui. A gente vai usar esse ângulo aqui. Então, quando a gente diz o ângulo entre dois vetores, existe dois ângulos. Existe esse e existe esse. Aí a gente vai pegar sempre o menor ângulo entre os dois vetores. Então, quando passa de 180, é o limite. No momento, ó, 180 é aqui, né? O meio. Se ele inclinar um pouquinho mais, vai ter um maior e um menor. A gente vai pegar sempre o menor, que vai ser menor do que 180, certo? Então, por isso, a gente não usa o quarto quadrante. Então, onde é que o cosseno é positivo? Descartando ângulos entre 180 e 360. Somente no primeiro quadrante. Então, eu posso concluir que esse θ é agudo. É um ângulo agudo, ou seja, é um ângulo entre 0 e 90 graus. Observe que se esse produto escalado é negativo, do mesmo jeito, negativo com positivo continua dando negativo, então a parte de baixo não interfere no resultado, então quer dizer que esse cosseno é negativo. Onde é que o cosseno é negativo? No segundo quadrante. O segundo quadrante são ângulos de que tipo? De 90 até 180, que são chamados ângulos obtuso. Então, eu posso dizer que quando o produto escalar é negativo, o ângulo entre os vetores é obtusângulo. É maior do que, está entre 90 e 180, certo? E quando o produto escalar entre esses números aqui dá zero, eu concluo o quê? Que o cosseno de θ é zero. E eu já adiantei até isso para você. Onde é que o cosseno é zero? O cosseno é zero, ó, no eixo do x. Quando a gente está no 90. É quando o cosseno é zero. Então, se o cosseno é zero, eu tenho, obrigatoriamente, 90 graus. Lembra da aula de hoje que a gente tinha uma condição... Vou fazer aqui por fora que é melhor. A gente tinha uma condição de paralelismo, tá aqui ela, a gente acabou de construir uma condição de ortogonalidade. Quando é que dois vetores são ortogonais? Lembrando que ortogonal é quando formam um ângulo de 90 graus. Então, dois vetores, o será ortogonal a V, esse é o símbolo de ortogonal, que forma um ângulo de 90 graus, se somente se o produto escalar entre U e V é zero. Tá certo, gente? Se o produto escalar entre U e V for positivo, o ângulo é 90, implica que o θ, o ângulo é agudo, como eu já escrevi ali em cima, e se for negativo, o θ é obtuso. Ok, gente, até aqui? Então, observe que produto escalar está bem relacionada com... Deixa eu ligar bem para o mês. Até agora sim, coisa boa. Pois o grosso já foi da aula de hoje.
Então, ó, aqui era a teoria que eu construí com vocês ali, ele dizendo aqui, ó, corta esse com esse aqui do outro lado, corta o -2, chega aqui, ó, o θ variando de 0 a 180, eu já expliquei por quê, certo? E aí, ó, a fórmula que dá o cálculo de ângulo entre dois vetores é por essa fórmula, e o que eu estava explicando para vocês agora, acabei de explicar para vocês, ó. Se o escalar V é maior do que zero, o que é ser maior do que zero? É ser positivo. Quer dizer que o cosseno também vai dar positivo, porque eu estou dizendo que a parte de baixo não interfere. Então, se a parte de cima é positiva, como embaixo é positivo, o cosseno também vai ser positivo. Esse ângulo vai ter entre 0 e 90, o que eu disse de agudo. Se o produto escalado é negativo, o cosseno também não é negativo, o que implica que o ângulo está entre 90 e 180, obtuso. E se o produto escalar é zero, quer dizer que esse ângulo é 90 graus, e essa é a nossa condição de ortogonalidade, ó. Esta última afirmação estabelece a condição de ortogonalidade entre dois vetores. Dois vetores são ortogonais somente se o escalar V é igual a zero. Essa frase aqui, em vez de eu escrever essa palavra, e essa palavra se somente se, em matemática a gente usa símbolo, ó. Esse símbolo substitui o ortogonal e esse símbolo substitui o se somente se. Então, U é ortogonal a V, se somente se o produto escalar entre eles é zero. Tá certo, gente? Então, guarde isso aqui, que também é uma condição importante. Eu posso pedir para vocês, verifique se o triângulo é retângulo. O que você está atrás? Está atrás de verificar se algum dos vetores que compõem o triângulo tem produto escalar zero, quando a gente faz o produto entre os lados dos vetores. Tá certo, gente? Deixa eu ver o que tem mais aqui no slide que eu ainda não falei. Ele repete aqui a condição de ortogonalidade, que eu peguei do outro livro, que aqui vocês não levem em consideração esses, de acordo com a linha tal, item tal, porque mistura os dois livros, o que vocês vão levar em consideração é, dois vetores são ortogonais, se somente se o produto escalar deles é zero. E aqui eu dou alguns exemplos numéricos. Esse primeiro aqui, eu não vou gastar muito tempo fazendo ele, eu prefiro fazer os outros dois, certo? Principalmente esse... Eita, estão me escutando? Quando a minha bateria baixa, o computador trava. Estão me escutando? Minha bateria vai baixar. Sim, sim. Estamos sim, professora, estamos. Ainda bem que eu olhei para ela. Então, gente, esses aqui eu vou só comentar, esse exemplo 1, tá no livro resolvido, eu vou mostrar o comentário dele e vou levar para a lousa para fazer esses dois aqui, tá certo? Principalmente esse aqui, ele é bem interessante, provar que o triângulo de vértices tais é um triângulo retângulo, tá certo, gente? Então, é isso que a gente tem para terminar a aula, meia hora, eu acho que dá tempo até voltar naquela questão. Então, ó, para fazer o escalar V, não conhecendo as coordenadas, observe aqui, ó, que ele quer o escalar V diferente daquele do começo, onde eu conhecia 3, 5, 2. Não, aqui eu não conheço as coordenadas de U. Eu conheço só que o módulo de U é 2 e o módulo de V é 3, e o ângulo entre eles é 120. Então, para eu fazer o escalar V sem conhecer as coordenadas, para fazer multiplicar a coordenada e somar, eu vou usar a outra fórmula que a gente deduziu, que também calcula o escalar V. Qual é? Essa daqui, né? Então, a gente vai fazer módulo de um, que é 2, o módulo do outro, que é 3, vezes o cosseno de 120. Professora, eu não sei o cosseno de 120. Sabe? Porque todo aluno que se preze sabe aquele quadradinho lá, onde bota 1, 2, 3, 3, 2, 1... raiz em cima, 2 sobre 2, todo mundo... Vou fazer a bagunça aqui, não. Todo mundo sabe fazer isso. Então, todo mundo que sabe fazer isso, sabe o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. E aí, aproveitando aqui, onde é que está 120? 120 está depois de 90. Vamos dizer que ele esteja aqui, 120. 120 graus. Vocês concordam comigo que 120 para chegar em 180, falta quanto? 60, não é? Então, essa abertura aqui é 60. Então, se eu fizer essa mesma abertura aqui, 60 do outro lado,
Quando a gente diz que o eixo do x é o eixo dos cossenos, quando a gente abre aqui, o reflexo dele no eixo do x, ou seja, esse tamanho aqui, é o valor do cosseno de 60. Mas se foi aberto a mesma quantidade aqui e aqui, vocês concordam comigo que ele vai bater no mesmo lugar o reflexo aqui, só que de um lado positivo e do outro lado negativo. Então, o cosseno de 60 é igual ao cosseno de 120. Só que o cosseno de 120 é negativo. O cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120 é menos meio, tá certo? Então, tá aqui menos meio. Quando você multiplica, isso dá 6, dividido por 2 dá 3, como é negativo, menos 3. Tudo bem? Então, a aplicação direta da fórmula, isso aqui é igual fazer bolo. Junte os ovos com a massa, com o açúcar, com isso. Então, é só seguir a receita. Um bolo tá feito, pode até solar, mas é bolo. Então, aqui não tem o que fazer, gente. Receita de bolo, só aplicação direta de fórmula. Aqui é um pouquinho mais interessante. Mais interessante até se ele não tivesse pedido o item A, ó. Se ele tivesse dado esses mesmos enunciado aqui e pedido apenas isso aqui, módulo de U mais V, como é que a gente construiria o módulo de U mais V, conhecendo o módulo de U, o módulo de V e o ângulo entre eles? A gente pode usar a propriedade do produto notável. Eu vou chamar de produto notável porque essa propriedade não tem nome e ela se assemelha do produto notável, né? Então, ó, eu posso dizer, eu não quero isso ao quadrado, mas eu posso começar elevando ele ao quadrado e depois eu tiro, né? Então, eu posso dizer que o que eu quero ao quadrado é isso, a gente já falou aqui, então não vou repetir. E aí a gente conhece esse, o módulo de U é 2, então 2 ao quadrado vai dar 4. A gente conhece esse, que é 3, isso vai dar 9. E no item A, a gente conhece o U escalar V, que deu menos 3. Se eu não tivesse pedido o item A, tinha que ser feito o item A para então resolver isso daqui. E aí, achava o menos 3, e aí agora era só fazer. 4 mais 9 dá 13, tirando 6 dá 7. E com menos, aí é repeteco, né? Mesma coisa, só que com sinal de menos, então, em vez de ser 13 menos 6, vai ser 13 mais 6, por isso que dá 19. Sim, professora, só que era ao quadrado, foi pedido sem ser ao quadrado. Então, é só passar a raiz e passar a raiz. Tá certo, gente? Então, esse eu não vou me deter muito tempo neles. Tá resolvido aí. É só fazer conta. E vamos fazer esses aqui. Tá resolvido aqui também, certo? Mas eu vou fazer na lousa a construção desses dois exemplos. Calcule o ângulo entre esses vetores aqui. Deixa eu achar essa. Tá aqui. Esse é o outro. Ó, se vocês forem na sequência, ó, se vocês vierem aqui para o capítulo, observe que a nota de aula é a sequência de um dos livros. Ele dá a definição, dá exemplo numérico disso, dá exemplo numérico envolvendo as outras coisas que a gente já estudou, então ele dá U e V, pede para você somar, pede para multiplicar por 2 e subtrair, e o resultado que você encontra desse, o resultado que você encontra desse, ele pede para você fazer o produto escalar. Então, é interessante vocês verem essas questões que o livro traz resolvido, gente. Questão resolvida é muito bom para a gente aprender certas coisas, certo? Então, são exemplos aí. Ele continua dando exemplos, depois ele faz as propriedades, que eu apresentei as 5. Do outro lado, ele continua apresentando exemplos numéricos, certo? Ó, aqui a demonstração da propriedade, faz um exemplo numérico aqui, envolvendo as propriedades que a gente tinha antes. Aí a gente fez aquela que a gente mostrou, que é do produto notável, né? A outra também que eu cheguei a comentar, e ele faz a do ângulo, dá exemplo numérico, que foi essa que a gente acabou de ver aqui. Depois ele faz aquele mesmo comentário que eu copiei daqui, do tamanho dos ângulos. Então, assim, não tem de onde tirar, gente. As notas de aula é do livro, né? Só não estou achando... Tá aqui. Não estou achando a questão... Deixa eu copiar os vetores daqui mesmo. A questão de cálculo, acho que é do outro livro. Pelo o tamanho, acho que é do outro livro. Vamos aqui.
decorar esses vetores aqui. 4 e menos 2, 2. Então, eu quero o ângulo entre os vetores U igual a 4 e V igual a menos 2, 2. Acho que é isso, né? Minha cabeça não me falha. Isso. Então, vamos lá. Se eu conheço, eu não preciso, eu não tenho o ângulo, então eu não vou para a fórmula do ângulo. Por que na outra eu fui para a fórmula do ângulo? Porque eu não tinha as coordenadas. Se eu tenho as coordenadas... Ah, sim, desculpa. É o ângulo entre os vetores. Eu pensei que era só o produto escalar. Então, ele quer o ângulo entre esses vetores. Então, a fórmula do ângulo é cosseno do ângulo, é o produto escalar entre U e V, sobre o módulo de cada um deles. Módulo de U, módulo de V. Então, vamos fazer o produto escalar aqui. U escalar V é igual a quem? Menos 1 com menos 1, o início da aula de hoje, multiplica a coordenada. Então, isso vai dar menos 1. Soma com essa outra multiplicação que dá 2 e com essa que dá 8. 8 mais 2, 10, tirando 1, 9. Ok? O produto escalar, 9. O que a gente precisa? Precisa do módulo de cada um deles. A gente aprendeu na aula passada. Como é que se calcula o módulo? Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, e 4 ao quadrado é 16. Isso dá raiz de 18, que 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. 9 tem raiz 3 e 7... Desculpa. É isso? É. 3 raiz de 2, tá certo. 3 raiz de 2, certo? Então, já tenho o módulo de U, 3 raiz de 2. E quando eu for fazer o módulo de V, raciocínio igual, fórmula, raiz quadrada do primeiro, que dá 1, todo número elevado ao quadrado é positivo, dá 4 e 4. Quadrado de 2 e o quadrado de 2. Isso dá raiz de 9, que é 3. Então, eu fico com 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 2. Eu fico com 1 sobre raiz de 2. Então, cosseno do ângulo entre eles é 1 raiz de 2. Professora, eu não sei quem é, não, esse ângulo. Sabe? Se você racionalizar 1 raiz de 2, em cima e embaixo por raiz de 2, você chega em raiz de 2 sobre 2, ou seja, θ é igual a 45 graus. Ok? O ângulo entre eles é 45 graus. Já adianto para vocês que esse deu bem bonitinho, deu um ângulo. Ah, professora, então, qualquer questão que você fizer vai dar ou 45, ou 30, ou 60, ou eles negativo, que dá 120, 135. Não, gente. Vocês vão ver que no livro vão ter questões, por exemplo, que você calcula isso aqui, aparecem umas raízes malucas aqui. Maluca que eu digo assim, raízes que não são exatas. E aí você chega a uma conclusão, por exemplo, que cosseno de θ é menos 4 sobre raiz de 17. Não faço a menor ideia de quem é o ângulo que tem menos 4 sobre raiz de 17 como cosseno. E aí, professora, você vai dizer que o ângulo entre eles é quanto? Você vai escrever da seguinte forma. θ é o arco cujo cosseno é esse valor. Então, aí a gente escreve assim, arco cosseno menos 4 raiz de 17. Pronto, isso basta. Um aluno da tarde me perguntou assim, professora, eu posso ir na calculadora científica e dizer que θ é não sei quanto? Pode. Só que eu não tenho calculadora científica, eu não vou verificar se está certo. Então, para mim, isso aqui é suficiente, que é o que você consegue fazer sozinho. Você dizer que θ é cento e tanto, não foi você que fez, foi a calculadora que fez. Então, não me importa, certo? Eu quero até aqui. Mas, claro, se você errar a sua operação lá na calculadora e me dizer que θ é 76, por exemplo, eu vou dizer, tá errado, sua calculadora tá errada. Mas, professora, a senhora acabou de dizer
que não sabe quanto é, por que você diz que a calculadora está errada? Ora as bolas. Eu sei que está errado. Por que eu sei que está errado? Alguém saberia me dizer por que eu sei que está errado? Não. Gente, ó, o produto escalar, que foi essa parte de cima, está dando negativa. O que foi que eu disse quando o produto escalar dá negativo? Que o ângulo é obtuso, ou seja, com certeza esse ângulo, se você fizer direitinho, esse ângulo é maior do que 90 e menor do que 180. E 76 não é maior do que 90. Então, se tiver negativo aqui, você me der um ângulo menor do que 90, eu tenho como conferir que está errado. Tá certo, gente? Então, ó, a teoria está aí toda encaixadinha. Mas o que eu quero dizer é que baixa isso aqui. Professora, eu aceitei que você disse que baixa isso aqui, mas eu estou confuso. Por que essa maneira de escrever? Gente, vamos usar esse paralelo aqui, ó. Você não chegou a essa conclusão aqui, ó? Que o cosseno desse ângulo era raiz de 2 sobre 2? Não foi essa a conclusão que você chegou daqui, ó? Deixa eu trocar de cor. Estou usando muito a mesma cor. Vocês souberam quantas vezes eu aperto delete quando eu quero apagar alguma coisa, em vez de Ctrl Z? A gente chegou à conclusão que cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Se por um acaso, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o quê? Que θ é o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. O que é isso? É dizer que é o arco. O que é o arco? É a abertura, cuja, quando você abre, o cosseno fica nesse valor, raiz de 2 sobre 2. E isso é um arco conhecido, 45 graus. Mas a gente não conhece todos os arcos, todas as aberturas. Quando a gente escreve isso daí, gente, a gente está dizendo que quando a gente abre 45 graus aqui, o valor que fica aqui no eixo do x é o valor correspondente à raiz de 2 sobre 2, que raiz de 2 sobre 2 é um número. Raiz de 2 é 1, alguma coisa, dividido por 2, então isso dá 0, alguma coisa. Então dá um valor pequenininho aqui, tá certo? Tanto é que no círculo trigonométrico, todos os números estão entre 0 e 1, por isso tinha que dar 0, alguma coisa. Beleza, gente? Entendido como se resolve esse tipo de questão, quando pede o ângulo, vamos para a resolução dela, ó. Olha a resposta que ele dá. θ igual ao arco cosseno do valor que ele encontrou. Como é um valor conhecido, ele coloca. Caso fosse um valor não conhecido, terminava aqui. Tá certo, gente? Vamos a outra questão. A questão do triângulo. Se tiver pergunta, me interfiram. A gente tem ainda 15 minutos. Por que deu negativo? Não deu negativo, Sabrina. Eu estava aproveitando para mostrar que se por um acaso não tivesse dado um valor conhecido, isso aqui eu tirei da minha cabeça. Deixa eu botar outra cor aqui. Era para ter ficado mais longe, né? Isso aqui, gente. Caneta, escreve. Isso aqui, Sabrina, não foi conta, não faz parte da questão. Eu estou aproveitando para dizer que se não tivesse dado um valor positivo, tivesse dado, por exemplo, menos 4 sobre raiz de 17, é uma hipótese. Como é que você respondia? Você respondia dessa forma aqui, certo? Aí eu aproveitei e disse, se você quiser ir na calculadora, tudo bem, mas só me traga um valor positivo, aí eu aproveitei para lembrar o que eu tinha explicado há pouco. Que aqui eu poderia, a partir daqui, perguntar assim, esse ângulo é obtuso? Aí você ia botar verdadeiro. Esse ângulo é agudo? Falso. Tá certo, Sabrina? Beleza? Vou apagar minha lousa. É bom que agora eu não gasto meus braços para apagar a lousa. Só puxar para cima. Vamos copiar outra questão. Essa questão aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vamos lá. Vou pedir a participação de vocês estão muito caladinhos. Quero que vocês me ajudem nessa aqui. Beleza, Sabrina? Deu para entender?
Pronto, ok. Beleza. Gente, observe que a gente está sempre tentando trabalhar a geometria, só que a gente está arrumando outras estratégias para calcular a geometria, né? A gente está arrumando contas que geram a parte analítica de uma abordagem geométrica. Vamos lá, Luz, aqui. Então, nessa ideia de trabalhar a geometria, por que não perguntar ou pedir para provar que o triângulo que tem esses vértices é um triângulo retângulo? Os alunos de primeira viagem, às vezes, têm a mania de começar logo errando. Começar logo errando como? Tratar esses três aqui como sendo três vetores. Gente, não são vetores. Eles são os vértices do triângulo, então eles são os pontos. Observe também que eles não têm as setinhas aqui em cima, certo? Então, eu tenho A, B e C, certo? Então, como é que eu verifico, ou como é que eu provo que esse triângulo é retângulo? Eu tenho que descobrir quem é esse ângulo e verificar se ele é 90. Se não for 90, eu venho para esse outro ângulo e verifico que ele é 90. Se não for, eu venho para esse outro ângulo e verifico se ele é 90, certo? E como é que eu verifico isso? A gente disse na aula de hoje a condição de ortogonalidade. A condição de ortogonalidade, que é a mesma coisa de ser 90 graus, é que o produto escalar entre os vetores que compõem o ângulo dê zero. Então, esse ângulo aqui que eu chamar de ângulo A, quem é que compõe o ângulo A? Quem compõe o ângulo A, quem faz o ângulo A, é o vetor AB e o vetor AC. E como é que eu construo o vetor AB e o vetor AC? Aulas anteriores, vetor definido por dois pontos. Tenho dois pontos, como é que eu defino o vetor definido por eles dois? Final menos inicial. Lembra, dona Julie, que está muito calada hoje? Final menos inicial. Então, me ajudem. Atenta demais. É muita informação rápido, né? Então, fazendo o final menos inicial aqui, qualquer um de vocês me responda quem são os números que ficariam aqui. Eu vou pegar esse número e subtrair desse. Dá quanto? Qualquer um. Não, os três números Daria o primeiro número 0. 0. 0. Menos 2. 2 ou menos 2? É B menos A. É 1 menos 3. É menos 2. 1 menos 3. Então, dá quanto? Menos 2. Menos 2, isso, menos 2, exato. E o último? E o último é... Pode dizer, qualquer um. Menos 1. Menos 1. Dá menos 2 também, professor. Menos 2 também, muito bem. Ó, vamos lá. Esse menos esse dá 0. Eles são iguais, né? Esse menos esse é 1 menos 3. Isso dá menos 2, né? E esse menos esse é menos 1, menos 1. Sinais iguais, repete sinal e soma. É isso, gente? Então, essa foi a construção desse vetor. E o AC? C menos A. Não precisa fazer isso não, viu? Na lista de exercícios, vocês podem botar o vetor direto. Eu só estou fazendo para relembrar o pessoal que vai perdendo aula aí. Quem mora aqui nesses 3 lugares? Vamos lá, gente? É 0 menos 1. 0, tá. Menos 3, professor. Menos 1. Julie, enxerga o menos 1? 2 menos 3, menos 1, tá certo? Menos 1 e menos 3. Porque menos 2 com a menos que vai virar aqui, né? Sinais iguais, de novo, repete sinal e soma. Menos 3. Então, vamos calcular o ângulo entre eles. Ah, professora, eu vou ter que tirar o módulo? Não, porque pela condição de ortogonalidade, a fórmula do ângulo tem o módulo aqui embaixo, né? Não mexa, rapaz. A fórmula do ângulo é essa aqui, ó. Teria que calcular os módulos. Mas a gente não concluiu que se o produto escalar der 0, nem precisa, a parte de 0 dividido por qualquer coisa dá 0, que a gente conclui que é 90, né? A condição de ortogonalidade, que foi dita aqui. Aqui, ó. Eles vão ser ortogonais se o produto escalar for 0.
Então, nessa questão, como eu estou atrás de verificar, provar que o triângulo é retângulo, eu vou fazer apenas o produto escalar entre AB e escalar AC e verificar se dá zero. Se não der zero, quer dizer que o ângulo não é de 90 graus. Então, não é reto aqui no ângulo A, tá certo? Então, quanto é que daria o produto escalar? 0 vezes 0, que dá 0. Menos 2 vezes menos 1, que dá quanto? Mais 2, concorda? Menos com menos dá mais e multiplica. E menos com menos dá mais e multiplica, dá 6. Isso dá 8, que é diferente de 0. Portanto, esse ângulo não é reto. Certo? Portanto, gente, eu já disse para vocês que matemática é bicho preguiçoso. Vocês já tinham visto que, portanto, para matemática é 3 pontinhos. Portanto, alfa não é reto, certo? Ok? Eu poderia dizer que esse ângulo é agudo ou obtuso? Esse não, o ângulo A, né? Esse ângulo aqui, é agudo ou obtuso? A partir desse resultado 8. Agudo. Se der positivo, é agudo. Certo, gente? Então, vamos agora para o B. Para fazer o ângulo B, eu uso os mesmos vetores? Não, você vai ter que fazer BA com BC. Professora, mas BA e AB não é o mesmo vetor? Não, um é num sentido e outro é no outro sentido. Mas a conta é a mesma. Vai trocar o A com B. Você não precisa fazer a conta de novo. Se você já tem AB, para fazer o BA, é só mudar o sentido. Mudar o sentido lá na primeira aula era multiplicar tudo por, né, era por menos, né? Então, você troca o sinal de todo mundo aqui. Então, quando a gente escrevia assim, né, ó, V, e o oposto dele, oposto, é menos V, né, gente? Então, se você quer o oposto de AB, você quer o BA. Então, você multiplica por menos 1. Vai virar quem? 0, 2 positivo e 2. Agora, o BC a gente ainda não fez, não. Quem é o BC? Vamos fazer o BC. C menos B. Vamos lá. C menos B. 2 menos 2 dá 0 de novo. 2 menos 1 dá 1. E menos 2 menos menos 1. Ixi, professora, pegou. Vamos fazer aqui no borrãozinho. Menos 2 menos menos 1. Esse menos com menos vira mais. Então, vai ficar menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. Beleza, gente? Menos 1. E aí, quando a gente fizer o escalar BA e escalar BC, observe que se eu quero o ângulo B, tem que partir de B. Se eu quis o ângulo A, ó, partia de A, AB e AC. Quando eu for fazer o ângulo C, se por um acaso esse não zerar, vai ter que ser CB, que é o inverso desse, e CA, que todos os dois já estão calculados, é só pegar o oposto. Então, vamos lá. Como é que faz o produto escalar? Multiplica a coordenada, que vai dar 0. Menos 2 vezes 1 dá 2, positivo. E 2 vezes 1 negativo dá 2 negativo, 0. Então, o ângulo B é reto. O que implica que B é igual a 90 graus. É ortogonal. Tá certo? Eita, que o grau ficou grande. Ortogonal. Então, esse triângulo é retângulo em B. Ele não é nesse formato, ele é retângulo em B. Deixa eu aproveitar essa questão e adiantar para vocês. Só tenho 8 minutos, mas acho que dá para fazer. Gente, se em vez da questão, aproveitando os dados, se em vez da questão não viesse assim, dado um triângulo de vértices tais, classifique esse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos lembrar lá do nosso ensino básico. Classificação quanto aos lados. Como é que a gente classifica um triângulo quanto aos lados? Ele é equilátero, se os 3 lados são iguais, né? Ele é
Ô, letra. Escaleno. Ai, horrível. Eu vou letra de forma mesmo. Escaleno. 3 lados diferentes. E isósceles. Vai. Acho que é assim. 2 lados iguais, desculpa. 2 lados. Eita, que os garranchos agora ficaram grandes. Gente, isso aqui vocês conhecem. Iguais. Estou só lembrando. Então, eu poderia ter pedido a classificação desse triângulo quanto aos lados. Professora, como é que eu faria? Mole, mole, mole. Está pronto para ser feito. Eu preciso saber o tamanho desse lado, o tamanho desse lado, o tamanho desse lado e verificar em que condição ele se enquadra. Como é que eu descubro o tamanho de um lado se eu tenho analítica, por geometria analítica, se eu tenho os 2 pontos? Eu construo o vetor AB e calculo o módulo do vetor AB. Não está aqui o vetor AB? Vamos fazer isso. Quem é o módulo de AB? Vou trocar de cor só para poder ficar destacando o que a gente está fazendo. Não faz mais parte da questão, certo, gente? Então, vamos lá. Quem é o módulo de AB? Como foi que a gente calculou o módulo? Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai dar 0. Vou fazer rápido, certo, gente? 4 e 4. Número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Quadrado de 2, então isso é raiz de 8. Mesma coisa nos outros. Vou fazer o módulo de AC. Quanto é o módulo de AC? 0 ao quadrado que dá 0. Mais 1 ao quadrado que dá 1. Menos 1, mais 1 para... E menos 3 ao quadrado que dá 9. Raiz de 10. Raiz de 10. Então, já não é equilátero, porque já não tem os 3 lados iguais. Aqui pode dar raiz de 8, como pode dar raiz de 10, ele viraria isósceles. Se der um número diferente desses dois, ele vai ser escaleno. Vamos fazer agora o BC. Professora, quando eu estiver fazendo os módulos, eu posso fazer AB ou BA dá a mesma coisa? Dá, porque aí em questão de tamanho, tanto faz ser AB como BA, é a mesma coisa, é o mesmo tamanho, certo? Então, o BC é a raiz quadrada de quem? O BC, cadê o BC? Tá aqui o BC. 0 ao quadrado que dá 0, 1 ao quadrado que dá 1, e 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado que dá 1, raiz de 2. Então, se pedisse para classificar esse triângulo quanto aos lados, ele seria escaleno. Isso aqui está escrito errado, não sei. Ó, vocês querem que eu grave videoaula? Escaleno, certo? Então, ele seria escaleno. E se eu pedisse a classificação quanto aos ângulos? Isso eu não vou escrever, não, porque as palavras já são feias. Lembre que a classificação quanto aos ângulos é perguntar se ele é acutângulo. Quando é que um triângulo é acutângulo? Quando os 3 ângulos são menores do que 90, agudos. Se a gente chegar à conclusão de 3 ângulos cuja o produto escalar deu positivo, os 3 ângulos seria agudo, eu teria um triângulo acutângulo. Se algum dos produtos escalar tivesse dado negativo, um deles já baixa, porque um triângulo só tem um ângulo maior do que 90, a gente diria que esse triângulo seria obtusângulo. E, como foi o nosso caso, se a gente chegou à conclusão que um dos produtos escalar deu 0, esse triângulo é retângulo. Então, se a questão pedisse classifique esse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos, ele seria um triângulo escaleno e retângulo. A conta a ser feita seria essa para mostrar que ele é retângulo, e para escaleno, basta você calcular os 3 módulos. Ok, gente? Dúvidas? Hoje vocês estão calados, mas eu acho que estão entendendo.
professora Andréa agora só vai querer dar aula na lousa digital. Eu estou aprendendo. Ai, agudo, acho que é na hora que você está... Andréa, só para reforçar aqui, para saber quanto aos lados, é só fazer o módulo dos vetores, né? Porque os módulos a gente encontra os tamanhos do vetor. Então, quando eu encontro o tamanho, eu encontro o tamanho do lado, beleza? E quanto aos ângulos, faz só como, professora? Só para anotar. Faz só o produto escalar, porque só com o sinal do produto escalar, eu consigo classificar se o ângulo é acutângulo, eu não preciso descobrir quanto é o ângulo. Eu só preciso descobrir se o produto escalar é positivo ou negativo. Porque se o produto escalar, pode deixar ele vir. Venha. Deixa eu só pegar a Levi aqui. Venha, amor, venha ver o povo. Certo, sabe? Se o produto escalar é... Mamãe tá trabalhando. Pronto, deu um beijo na mão. Ó, se o produto escalado é positivo, a gente não disse que o ângulo era agudo, estava entre 0 e 90, porque o cosseno do ângulo entre 0 e 90 é positivo, certo? Certo, professora, certo. Então, você só precisa fazer o produto escalar e olhar para o sinal. Se o sinal der positivo, dos três produtos escalar com os três por sinal positivo, ele vai ser acutângulo. Se tiver pelo menos um negativo, só tem condição de ter um negativo. Não tem como ter dois ângulos maior do que 90 graus no triângulo, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, né? Se você tem dois maior que 90, já passou de 180, né? Então, se tem um dando negativo, você não precisa nem fazer os outros produtos escalares. Esse triângulo já é obtusângulo, concorda? Porque ele já tem um ângulo maior do que 90. Certo. E se tiver um produto escalar dando 0, que for o nosso caso, esse triângulo é retângulo, ok? Agora sabe, ok ou não? Ok, professora, é porque eu estava fazendo a marcação aqui com marca-texto. Estava escrevendo, né? Tá bom, gente? E mais à frente, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer a área desse triângulo. Então, numa mesma questão, eu posso pedir módulo, que é o classificação contra os lados, classificação contra os ângulos. Eu posso pedir a área do triângulo. Então, já adianto que eu gosto muito dessas questões onde com um universo só, eu abordo diversas coisas, tá bom? Eu fico brincando o máximo que eu consigo extrair da lei. André, se não for pedir demais... Pois não. É porque se for para, por exemplo, assim, eu sei que você falou que quando chegasse no arco cosseno, deixasse o valor que fosse encontrado lá, certo? Não precisasse mostrar o valor de ângulo. Entendi. Mas, tipo, se eu quisesse fazer esse ângulo na calculadora científica... Pode, é o que eu falei. Ó. Por exemplo, aqui, vamos lá para a louça, meus garranchos. Aqui, sabe, no caso dessa questão aqui, você só ia ter mais trabalho se você tivesse atrás de descobrir esse ângulo mesmo. Então, só aqui eu só fiz o produto escalar. Se você estivesse atrás de fazer o ângulo, você ia precisar do que a gente usou aqui, ó, desses dois módulos aqui, né, ó, para jogar aqui embaixo, porque como é que a gente calcula o ângulo, né, o escalar sobre o módulo deles, e ir para a calculadora para você descobrir que esse ângulo aqui seria, por exemplo, sei lá, 25, qualquer... Tudo bem, mas para essas questões onde... Se eu não estiver pedindo exatamente o valor do ângulo, e nesse caso vocês podem fazer como eu disse, você pode usar uma estratégia sem precisar trabalhar tanto. Mas pode, sabe? Pode ir na calculadora, pode olhar... Até porque tá certo, né, professora? Chegando nessa parte aí, não tá errado, né? Só colocar o arcosseno e ser feliz. Né? Exatamente. Tá bom, gente? Tá, beleza? Com o pessoal da tarde, eu estou atrasado com vocês só em uma questãozinha que eu trabalhei, mas eu começo a próxima aula trabalhando ela para eu poder ficar com a consciência tranquila que o que eu dei numa sala, eu ministrei na outra. Hoje a gente até que não tem muita coisa para conversar depois. Sim, só ajudar o Saulo aí. Gente, de conteúdo, a aula da tarde igual a aula da noite. Vou parar a gravação, senão a gente fica conversando aqui. E gravando as vidas da gente, peraí, para a gravação. E aí, gente, o que vocês quiserem. Cheio já tá cheio, né, Nelson? Não, a gente vai parar por aqui. Quiserem perguntar,